Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos em mais uma ministração das lições bíblicas da EBD, da CPAD. Este trimestre nós estamos estudando sobre os ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. Estamos vendo a sutileza de Satanás quando ele faz esses ataques. Semana passada nós estudamos sobre a sutileza das mídias sociais. E hoje iremos estudar sobre a sutileza da espiritualidade holística. É a lição número 12. E 18 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. Sugiro que você convide os seus alunos a fazerem uma oração em favor da Escola Bíblica Dominical e daqueles que ainda não se despertaram para participar de tão importante trabalho que é a Escola Bíblica Dominical. Pois bem, dando sequência, então vamos à lição número 12, a sutileza da espiritualidade holística. O textuário desta lição, ele diz exatamente assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade prática diz assim: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em João, capítulo 14, versículo 4 ao versículo 6. E diz assim: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bem, irmãos, lição número 12, a sutileza da espiritualidade holística. Essa lição das lições que nós já estudamos sobre esse tema dos ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo, essa é a lição um pouco mais complexa, porque o termo holística, né? Holística é um termo que não é muito conhecido por todos. Quando se fala sobre holismo, espiritualidade holística, deixa um pouco de dúvida porque não é muito conhecido por todos. Mas nós iremos aqui, como sempre, buscar simplificar essa lição na melhor forma possível para que os irmãos possam entender de uma maneira clara e objetiva e assim passar para os seus alunos. Então, o que nós veremos nessa lição? Primeiramente, nós veremos sobre a espiritualidade humana e a necessidade que o homem tem de expressar essa espiritualidade. Nós veremos o que é espiritualidade e o que é religião, e vamos ver que o homem ele é um ser dotado de espiritualidade e tem necessidade de expressar essa espiritualidade. Então nós teremos uma visão geral aqui sobre essa espiritualidade humana. Depois nós veremos o que é a espiritualidade holística ou holismo, né? A palavra holística vem do holismo. Nós iremos entender o que é essa espiritualidade. Depois que nós entendermos do que se trata a espiritualidade humana, nós iremos entender o conceito de espiritualidade holística. Nós veremos também qual que é a origem da espiritualidade holística, e ela tem a sua origem relacionada a uma mistura de crenças orientais. Nós veremos também quais são os ensinamentos fundamentais da espiritualidade holística, em que ela se fundamenta e se baseia em relação à expressão dessa espiritualidade. E veremos também o que a Bíblia nos fala sobre a espiritualidade holística. Qual que é o posicionamento bíblico, o posicionamento da Bíblia em relação a esse assunto? O que acontece? A espiritualidade holística ela vem para confundir a expressão da espiritualidade humana. E aí entra a sutileza de Satanás exatamente na forma do homem expressar a sua espiritualidade. Mas veremos isso com mais detalhes durante toda a lição. Uma lição muito grande. Sugiro ao professor que seja bem objetivo e sucinto, claro,
para que assim possa chegar ao final da lição. Primeiro tópico, então, veremos sobre o fenômeno religioso, ou seja, vamos ter aqui uma visão geral sobre a espiritualidade humana. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que o homem ele vive em busca daquilo que é sagrado, por aquilo que é divino. Então, a espiritualidade humana, ela se caracteriza exatamente por essa necessidade que o homem, que o ser humano tem na busca pelo sagrado e pelo espiritual. Então, conceituando espiritualidade humana, trata-se de ou da necessidade que o ser humano tem de buscar o sagrado, o espiritual, aquilo que é divino. Ou seja, quando a pessoa, por exemplo, ela está em dificuldades extremas, né, e não vê solução, o que ela faz? Ela recorre ao sagrado, ela recorre ao espiritual e recorre exatamente em busca de amparo, em busca de conforto, em busca de segurança, em busca de proteção, em busca de socorro. Então, isso está diretamente ligado à necessidade que o homem tem de buscar no divino, naquilo que é sagrado, naquilo que é o espiritual, o socorro que ele está precisando, a busca que ele está precisando. Então, espiritualidade humana trata-se exatamente dessa necessidade que o homem tem de buscar pelo divino, de buscar pelo sagrado, pelo espiritual, seja para adoração, ou seja, para em busca de soluções, de socorros, de amparo e de segurança. Isso é o conceito de espiritualidade humana. O grande problema, a grande questão, é que muitas vezes, por falta de conhecimento, muitos buscam respostas exatamente em divindades que eles mesmos imaginam e que eles mesmos criam, em seus corações e em suas mentes. Então, nessa necessidade de buscar pelo sagrado, de buscar por aquilo que é divino, muitos, por não ter o conhecimento, acabam criando certas divindades para poder expressar essa espiritualidade em busca do sagrado, em busca do divino. Exatamente aí em que muitas dessas pessoas são facilmente enganadas por Satanás. Por quê? Porque Satanás, sabendo dessa espiritualidade humana, ou seja, dessa necessidade que o homem tem pelo sagrado, pelo divino, pelo espiritual, o que Satanás vai fazer? Ele vai levar o homem a buscar socorro exatamente em coisas vãs. Vai levar o homem a buscar solução, ou vai levar o homem a adorar, né, exatamente em coisas vãs. Então, o que nós podemos observar? Por exemplo, muitos buscam proteção, e aí buscam essa proteção em coisas vãs. Buscam essa proteção, por exemplo, no galho de arruda. Buscam essa proteção numa imagem de algum santo dentro do carro para evitar acidentes. Então, tudo isso são formas de um homem expressar a sua espiritualidade. Mas Satanás, então, ele se aproveita e engana facilmente as pessoas por falta de conhecimento, levando-os a buscar proteção, segurança e solução em coisas vãs. A primeira imagem que você vê nos mostra exatamente isso, uma pessoa insegura contra o seu futuro e buscando saber o que vai acontecer em sua vida através de cartomancia, quando, na verdade, o nosso futuro pertence a quem? O nosso futuro pertence a Deus. Mas essa necessidade de saber naquilo que é divino, naquilo que é sagrado, sobre o seu futuro, a pessoa ela é facilmente enganada por Satanás. Então, nós observamos que a espiritualidade humana ela está na alma de todo ser humano desde o princípio. Ou seja, o ser humano ele foi criado com espiritualidade. Deus o dotou de espiritualidade. Então, isso aconteceu exatamente no momento em que Deus sopra no homem o seu espírito. Ali o homem passa a ser dotado de espiritualidade. Então, na sua essência, essa espiritualidade, ou seja, essa necessidade
que o homem tem na busca pelo sagrado, pelo divino, pelo que é espiritual, seja para adoração ou para busca e solução, está impregnado na sua alma. Em Salmo 42, verso 1, o salmista vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós entendemos que Jesus, ele sabia perfeitamente dessa necessidade da espiritualidade humana. Então Jesus sabia perfeitamente que o homem é o ser dotado de espiritualidade, ou seja, que o homem ele tem a necessidade na busca pelo divino, na busca pelo sagrado. Então, é quando Jesus ele vai se apresentar como essa verdadeira espiritualidade. E Jesus vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus estava mostrando ali? Que ele é o centro da verdadeira espiritualidade. Que ele é o centro onde o homem deve expressar a sua espiritualidade. Ele é o divino, ele é o sagrado, ele é aquilo que o homem tanto precisa buscar. E Jesus, então, ele se apresenta como centro dessa verdadeira espiritualidade. Então, uma vez que nós entendemos que espiritualidade trata-se dessa necessidade que o ser humano tem na busca pelo sagrado, pelo que é divino, pelo que é espiritual, seja para adoração ou para busca em solução, uma vez que nós sabemos disso, nós podemos entender então que o homem, nessa busca pelo sagrado, pelo divino, nós vamos ver que o homem ele acaba buscando em coisas que não são santas e nem sagradas em hipótese alguma. O apóstolo Paulo, vamos ver que ele constatou também essa necessidade que o homem tem pelo sagrado, pelo divino, pelo que é espiritual. E o apóstolo Paulo ele vai constatar isso exatamente quando ele estava em Atenas. Em Atenas, quando Paulo estava ali observando os altares que eram feitos para deuses que os atenienses adoravam, que os gregos adoravam, então ele vai ver um altar ao Deus desconhecido. Então ali Paulo constata essa espiritualidade do ser humano, ou seja, essa necessidade que o ser humano tem na busca pelo sagrado, pelo que é divino. Então Paulo ele viu que essa necessidade era quase que tangível. E o que Paulo faz? Na sua sabedoria, ele aproveita então dessa constatação para mostrar ao povo o Deus verdadeiro, para mostrar àquele povo quem era o centro da espiritualidade, quem era o centro daquela necessidade de adoração e de busca pelo sagrado. Ele apresenta o Deus verdadeiro como centro dessa espiritualidade, dessa necessidade do homem. Então, nessa busca pelo sagrado, nessa busca pelo divino, nessa busca pelo espiritual, que é a espiritualidade humana, vamos ver que o homem ou ele busca por Deus ou ele busca por deuses. Voltando em Jesus, nós vamos ver que Jesus ele via um homem como um ser espiritual que carecia de Deus. Jesus olhava para o homem e via no homem uma carência espiritual. Agora, no entanto, o que acontece? O homem tem essa carência. O homem tem essa necessidade de buscar pelo sagrado. Só que o ser humano, numa busca cega pelo sagrado, o que ele faz? Nessa necessidade que ele tem de buscar pelo sagrado, pelo divino, pelo espiritual, ele acaba transformando pedra, pau, água, terra, árvore, animais, objetos e o próprio ser humano em deuses, que vão se transformar em o quê? Em deuses falsos. Então, o ser humano, nessa espiritualidade, ou seja, nessa necessidade que ele tem da busca pelo sagrado, ele acaba buscando servir a falsos deuses. Salmo 115, versículo 4 ao versículo 8 vai falar sobre isso. Então, uma vez que a espiritualidade ela é uma necessidade humana, é exatamente aí nessa necessidade, é exatamente nessa carência espiritual de preencher esse anseio mais profundo da alma, como o salmista diz, a minha alma tem sede,
Então, de preencher essa sede da alma pelo sagrado, pelo divino que é Deus, é exatamente nessa necessidade, nessa carência, que a humanidade ela é enganada pelo adversário. Na imagem que nós vemos ali o deus Moloque, né, da antiguidade, que era adorado. Por quê? Porque o povo ali está expressando a sua espiritualidade. E é exatamente nessa questão da expressão da espiritualidade, dessa necessidade da busca pelo sagrado, é que Satanás ele se aproveita e sutilmente ele apresenta para o homem outras formas dele expressar a sua espiritualidade. E aí então o homem transforma objetos em deuses, transforma árvore em Deus, transforma a si mesmo no próprio Deus. Então, o que acontece? Satanás ele engana o homem, ele sabe que o homem é dotado de espiritualidade, ele sabe que o homem é dotado dessa necessidade de busca pelo sagrado, pelo divino, pelo espiritual, seja para adorar ou para buscar soluções. Então ele engana o homem e apresenta ao homem o que? O holismo. Ele apresenta ao homem uma espiritualidade holística, o holismo. E dessa forma, então, ele desvia o homem do fundamento da verdadeira espiritualidade que é quem? Que é Jesus Cristo. Então, nessa necessidade que o homem tem de expressar a sua espiritualidade, de expressar essa necessidade que ele tem de busca pelo sagrado, Satanás ele usa de sutileza e começa a enganar o homem, desviando o homem do verdadeiro centro da espiritualidade, que é quem? Que é Jesus Cristo. E acontece o que aconteceu, conforme vemos na imagem aí. Ali pessoas expressando a sua espiritualidade, a sua necessidade de adoração, adorando o quê? Adorando o Deus falso, que inclusive aceitava sacrifícios humanos de bebês. Então, nesse primeiro tópico é nós mostrarmos para os nossos alunos que existe uma espiritualidade humana. O ser humano, ele é um ser dotado de espiritualidade. Ou seja, espiritualidade significa a necessidade que o homem tem de buscar pelo sagrado, pelo que é divino, pelo que é espiritual, seja para a adoração ou para a busca de soluções. E aí o homem, ele, por falta de conhecimento, ele acaba sendo enganado por Satanás e é levado a buscar por deuses falsos, a buscar por deuses que não são divinos na sua essência, por deuses que são deuses que vão levar o homem para a perdição. Então, nesse primeiro tópico, é exatamente um panorama, uma visão geral sobre a espiritualidade humana, e Satanás sabendo disso, Satanás sabendo que o homem necessita dessa busca pelo sagrado, ele apresenta então para o homem uma forma dele expressar a sua espiritualidade. E ele apresenta a espiritualidade holística. E aí passamos então para o segundo tópico. Nesse segundo tópico, nós vamos entender o que é a espiritualidade holística. Então vamos ver que, uma vez que o homem ele é um ser dotado de espiritualidade, ele precisa então expressar essa espiritualidade. E nós vamos ver que o homem ele é muitas vezes enganado por Satanás a expressar a sua espiritualidade, a sua necessidade de adoração, de busca pelo sagrado, adorando falsos deuses. É onde veremos sobre o antigo paganismo. Ou seja, sem o conhecimento do Deus verdadeiro, o homem passa a expressar a sua espiritualidade em deuses falsos. E aí esses deuses falsos acabam sendo adorados pelo homem. Quando o homem adora esses deuses falsos, esse ato de adoração ali é a expressão da espiritualidade. Então a imagem que nós colocamos aí são de alguns deuses que havia no Egito: Amon, Anubis, Ra, Horus, Osíris, né? Ptah, Ísis, Sete, Apis, Atom, Marte. São alguns deuses ali que eram adorados no Egito, porque ali eles estavam expressando a espiritualidade deles, mas por falta de conhecimento, eles estavam expressando essa espiritualidade, ou seja, buscando o sagrado e o divino em deuses falsos. Então esse é o grande perigo. Então o antigo paganismo, né,
era marcado pela adoração e pela busca por deuses falsos. Pois bem, então nós já entendemos que uma vez que o homem ele é um ser dotado de espiritualidade, ele precisa expressar essa espiritualidade. Mas o homem ele é levado por falta de conhecimento a agir como no antigo paganismo, em que essa espiritualidade era expressa na adoração a deuses falsos. Então, agora, será que no presente século está diferente? Quando nós vemos aqui, né, para o presente século, nós vamos observar que tem se mudado os nomes, tem se mudado a forma, a maneira como as entidades são adoradas, mas o paganismo continua. Os deuses falsos hoje, o homem é levado sutilmente por Satanás para expressar sua espiritualidade, não estão mais limitados aos ídolos da sociedade primitiva. Então hoje existem muitos ídolos ou muitos deuses sofisticados. Que tipo? Tais como objetos, yoga, cristais, canais de energia, etc. Conforme a imagem está mostrando ali alguns desses deuses sofisticados do século presente. Esses ídolos sofisticados do século presente, nos quais os homens colocam a sua confiança, nos quais os homens expressam a sua espiritualidade, buscando segurança, buscando paz, buscando sorte, buscando solução de problemas, buscando vitórias, buscando até mesmo adoração. Então esses são alguns dos ídolos e símbolos, mas algumas atitudes também, como o yoga, como outros tipos de atitudes que são empreendidas com a sutileza de ser bem bom para a saúde, como o yoga dizem que acabam sendo, na verdade, o que? Expressões de espiritualidade holística. Porque nós vamos ver que isso são hoje os deuses falsos pelos quais os homens, enganosamente pelo Satanás, estão expressando a sua espiritualidade. Então, em sua essência, a espiritualidade pagã continua a mesma, ou seja, a forma de expressar, de se buscar o sagrado, aquilo que é divino, continua a mesma, ou seja, como culto e adoração aos falsos deuses. Nós observamos que essa atitude do homem buscando expressar sua espiritualidade, buscando essas coisas, revela exatamente o que? A necessidade que o ser humano tem de expressar sua espiritualidade. Então, por falta de conhecimento, o homem acaba expressando essa sua espiritualidade nesses ídolos, nesses deuses falsos que hoje são mais sofisticados e são mais modernos, porque também eles estão presentes em objetos, em danças, em atitudes, em canais de energia, como pirâmides e vice-versa. Pois bem, então vimos aqui que essa necessidade que o homem tem de expressar sua espiritualidade acabam levando a ter atitudes como atitudes do antigo paganismo e também do misticismo oriental. Então, o misticismo oriental, misticismo quer dizer mistura, ele é caracterizado pela espiritualidade holística, holismo. E o que é espiritualidade holística ou holismo? É exatamente uma mistura de crenças orientais, como do pandeísmo, do hinduísmo, do budismo, do taoísmo. Então, conceituando espiritualidade holística é uma mistura de crenças orientais nas quais o homem expressa a sua espiritualidade, a sua busca, a sua necessidade da busca pelo sagrado e por aquilo que é divino. Então, nós podemos observar dentro desse conceito bem amplo de espiritualidade holística, que trata-se dessa mistura desse misticismo oriental, nós vamos ver que essa espiritualidade ela está presente em todas as áreas da sociedade. Ela é difundida por meio de filmes, de novelas, de livros, de literaturas, de peças de teatro, de músicas, em todas as áreas. A espiritualidade holística, ou seja, a necessidade de se expressar a espiritualidade, ou a forma, na verdade, de se expressar a espiritualidade humana através de uma mistura de crenças orientais, ela está presente em
todas as áreas da sociedade. Então, espiritualidade holística é aquela que considera a integração entre a razão, o corpo e os sentimentos. Tudo está interligado. Então, dentro desse conceito aí, desse modo, Deus deixa de ser um ser pessoal, um ser superior, um ser transcendente, um ser poderoso. Por quê? Porque dentro do misticismo oriental, que dá fundamentação, né, e que traz a espiritualidade holística, o homem está interligado em todas as coisas. Então, Deus deixa de ser um ser pessoal para ele e o ser superior. Então, nós podemos entender que nessa espiritualidade holística, que é essa forma de se buscar o sagrado, o divino, naquilo que não é realmente Deus, Deus ele acaba sendo substituído por uma mistura de figuras, de objetos, de símbolos, e que esses símbolos, esses objetos, essas figuras, eles acabam sendo espiritualizados e transformados em amuletos de proteção, de segurança e também meios para se alcançar um objetivo. Então nós temos algum exemplo aí de figuras, objetos e símbolos que são espiritualizados de tal forma para que leva o homem a buscar nesses objetos, nesses amuletos, proteção, segurança, solução e até meio para se alcançar o objetivo. Temos então a figa, né? A figa lá em cima, a mão de Hansa, a mão de Fátima. Depois vocês lerem em casa aí com cuidado o que cada uma busca, né? O olho grego, o trevo de 4 folhas, a ferradura, os chambalas, o gatinho manequineiro e por aí vai. Então, dentro da espiritualidade holística, dessa forma, desse novo modelo de busca pelo sagrado, pelo divino, seja para a adoração ou para a busca de soluções, acabam se pegando objetos, figuras e símbolos e espiritualizando essas coisas. Então, nós observamos que até figuras do Antigo Testamento acabam sendo pegadas para poder ser espiritualizada. Temos também pessoas com fitinhas no braço, né, para dar proteção, medalhas de símbolos bíblicos como estrela de Davi, a unção de porta, de janelas, de lugares, sal grosso, água abençoada, né, unção de objetos. Então, dentro da espiritualidade holística, que é essa forma de expressar a espiritualidade humana, o homem acaba sendo levado a expressar a sua espiritualidade através de objetos, símbolos e figuras. O homem passa a precisar de um ponto de contato para adoração e para busca e solução. Então, essa é a marca principal da espiritualidade holística dirigida, né, ou vinda do misticismo oriental. O que é? É um ponto de contato. Então, para que o crente possa ser abençoado, ele precisa de um ponto de contato, algo tangível, algo que ele possa ver, algo que ele possa tocar. Por exemplo, para que as portas de emprego possam ser abertas, ele precisa de que se ore usando a carteira de trabalho. Para que Deus abençoar alguém, ora segurando a identidade da pessoa. Né? Usa-se sal grosso, enfim, é preciso algum objeto, alguma coisa, é preciso algum elemento, algum símbolo, é preciso alguma coisa ali como ponto de contato entre ele e aquilo que ele está buscando. É onde gera a crença, né? A crença que se vai alcançar soluções através de todas essas coisas que nós já dissemos aqui. E aí surge um monte de coisa, é roupa ungida, é lenço ungido, é toalha ungida, é tijolinho ungido, martelinho ungido, é fronha ungida, é travesseiro ungido, e por aí vai. Por quê? Porque é exatamente isso que a espiritualidade holística ela quer. Que o homem ele precise de um ponto de contato para expressar sua espiritualidade, seja para adorar ou seja para buscar alguma solução. E aí há muitos casos em que algumas igrejas, né, introduzem figuras do Antigo Testamento como a Arca da Aliança, como candelabros,
como outras coisas mais que faziam parte do tabernáculo, espiritualizam essas coisas e trazem para dentro da igreja, e aí as pessoas começam a colocar fé naquelas coisas. Por quê? Porque a espiritualidade holística, ela visa tirar Jesus do centro, tirar Deus do centro, tirar o Espírito Santo do centro. Aí o homem passa a ter como centro todos esses objetos, figuras e símbolos como meios, como ponto de contato para ele alcançar a bênção de Deus, ou até mesmo para ele adorar. E aí alguns começam a adorar imagens de escultura, outro tipo de objeto qualquer, exatamente por quê? Por causa dessa sutileza de Satanás em relação a colocar no coração do homem a necessidade dele expressar sua espiritualidade dessa forma errada, por meio de coisas que irão levar o homem a entrar pelo caminho da idolatria. Então, neste segundo tópico, nós mostramos para o nosso aluno que, sendo homem dotado de espiritualidade, ele precisa expressar essa espiritualidade. Mas a grande sutileza de Satanás está exatamente em levar o homem a expressar essa espiritualidade de forma holística, ou seja, usando-se uma mistura de crenças orientais, nas quais objetos, símbolos, figuras são mais importantes ou importantes para que o homem possa alcançar os seus objetivos. E aí, Deus é excluído, Jesus é excluído e o Espírito Santo é excluído dessa expressão da espiritualidade. E o homem passa a entrar pelo caminho da idolatria, sendo necessário para ele algo que seja tangível, algo que seja visível, como um ponto de contato para ele alcançar a bênção de Deus. Seguindo agora no terceiro tópico, nós vamos ver exatamente qual que é o fundamento da espiritualidade holística, ou seja, os ensinamentos da espiritualidade holística, que é exatamente essa forma, lembre-se, o conceito de espiritualidade holística é a forma como o ser humano expressa a sua espiritualidade, ou seja, a sua necessidade de busca pelo sagrado, pelo divino e pelo espiritual, seja para adoração ou para a busca de alguma solução. E aí então, a espiritualidade holística, ela tem alguns ensinamentos fundamentais que vão se basear principalmente em dois elementos. Primeiramente, o panteísmo. O que é o panteísmo? A própria imagem já sugere. É o sistema de crença na qual não há um Deus pessoal como a Bíblia informa. Nós cremos que Deus, ele é o Senhor, um Deus pessoal. Então, o panteísmo, ele é um segmento do misticismo oriental. Lembra que vimos no segundo tópico? Então, o panteísmo ensina que tudo é Deus. Não existe um ser personificado, um ser criador, um ser que esteja acima do universo. Tudo é Deus. A natureza é Deus, o universo é Deus, tudo é Deus. Você é um Deus, o ser humano, ele é Deus. Então eles ensinam que Deus é apenas uma energia impessoal que está no universo. Então, dessa forma, para eles, Jesus, Alá, Shiva, Xamã, são apenas nomes diferentes para essa força cósmica e impessoal que habita o universo. Ou seja, essa força cósmica seria Deus. Deus seria essa força cósmica. Então, a partir daí, o universo ele é eterno. Não porque Deus criou o universo, porque não existe um Deus pessoal, mas porque o universo é o próprio Deus. Então a terra é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. O animal é Deus, o homem é Deus, a pedra é Deus, tudo é Deus. Então o panteísmo parte desse princípio, em que tudo é Deus. E prosseguindo aí, para o panteísmo ainda, eles ensinam que Deus é uma coisa abstrata, ou seja, uma força que ele une, que faz ligação entre tudo que existe. Tudo que existe é por causa dessa força, não por causa de um Deus pessoal. Então, uma vez que não existe um Deus pessoal, logo, para a espiritualidade holística, não tem como o homem ter um relacionamento com Deus
como tem com outras pessoas, conforme a imagem sugere, né, dois amigos ali conversando. Não tem como o homem ter esse relacionamento com Deus dessa forma, por quê? Porque Deus não é um ser pessoal, Deus não é uma pessoa. Deus não é um ser divino superior, não. Deus é matéria, Deus é força, Deus é energia, Deus é o universo, Deus é o planeta. Então, não há como ter uma relação com Deus pessoal, como se tem com qualquer outra pessoa, porque você é Deus. Então, não há como você ter essa relação pessoal que muitos ensinam aí que precisa ter. Então, o primeiro fundamento da espiritualidade holística, ou seja, dessa nova forma, desse novo modelo de expressar a espiritualidade humana, é o panteísmo. A segunda base, o segundo fundamento é o quê? É o relativismo. Então, segundo aí os seguidores da espiritualidade holística, não há uma verdade absoluta. Relativismo é isso, não há uma verdade absoluta. Ou seja, cada um tem a sua verdade. Existem verdades e cada uma tem a sua. Então não há certo ou errado. Tudo é relativo, depende do ponto de vista. Olha o que a imagem está mostrando ali. O camarada está olhando ali, na visão dele, do ponto de vista dele, ele está olhando 4 pedaços de madeira. Mas no ponto de vista do homem à direita, ele está olhando 3. Quem está certo ou quem está errado? É relativo. Depende do ponto de vista. Então, para a espiritualidade holística, a verdade ela está em todas as religiões. A verdade entre aspas, porque não existe uma verdade absoluta. Então, a verdade, né? A verdade relativa, ela está em todas as religiões. Por quê? Porque todas as religiões são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade humana. Então, a questão é a espiritualidade humana. Então, o que nós precisamos entender é que religião não é a mesma coisa que espiritualidade. Então, não existe uma religião holística, existe uma espiritualidade holística. Ou seja, existe né, uma expressão da espiritualidade e não uma religião holística. O que é religião? Religião é tudo aquilo que envolve um modelo, né? Um rito, um método. Por exemplo, a oração. A oração ela faz parte da espiritualidade. Então, e a religião? A religião vai mostrar como orar. Então, a religião ela vai criar modelo, ela vai criar um rito, ela vai criar um método para a pessoa orar. Mas a oração em si, ela faz parte o quê? Da espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela vai além da religião. Por quê? Porque a espiritualidade, já dissemos aqui, ela se trata da necessidade que o ser humano tem de adorar, de buscar pelo sagrado, pelo divino, pelo espiritual, né? De cultuar o que o leva a buscar uma divindade, o sagrado. Então, religião está relacionado àquilo tudo aquilo que envolve um modelo, um rito, um método. Espiritualidade está relacionado à necessidade que o homem tem de buscar pelo sagrado. E isso ele não precisa fazer dentro de uma religião. Então não existe religião holística, existe espiritualidade holística, ou seja, existe uma forma de expressar a espiritualidade que não necessariamente precisa ser dentro de uma religião. Então, dentro desse segmento da espiritualidade holística que se baseia no relativismo, então, todas as expressões bíblicas que nós temos registrado na Bíblia, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, conhecereis a verdade vos libertará. E 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo, 13, versículo 8, quer dizer, 13 e o versículo 8, Paulo vai dizer algo muito importante sobre a verdade, quando ele diz assim, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, tudo isso para a espiritualidade holística é balela. Por quê? Porque não existe a verdade. Existem verdades, que pode ser o quê? Que pode ser relativa. E essa verdade está presente em todas as religiões, porque, afinal de contas, o que o homem tem é espiritualidade. Ou seja, o que o homem precisa
é buscar pelo sagrado, buscar pelo divino. E o que vai determinar o que é divino e o que é sagrado para ele não é a religião. O que vai determinar o que é divino, o que é sagrado para ele, é o seu ponto de vista, é aquilo que ele acha. Por isso que se baseia no relativismo. Então, se de repente o homem, para expressar sua espiritualidade, ele entende que o boi é sagrado para ele, o boi é divino, então ele vai adorar o boi. É o caso da Índia. Se ele entende que a vaca, né, boi e vaca na Índia, se ele entende que a vaca é o sagrado, ele vai adorar a vaca, porque ele está ali expressando a sua espiritualidade. Se ele entende que ele vai conseguir socorro, solução, segurança, proteção nos búzios, nas cartas, no pé de coelho, no galho de arruda, na ferradura e outras coisas mais, então aquilo vai ser divino, aquilo vai ser sagrado, porque é aquilo que é sagrado, é aquilo que é divino. Aí é que entra o relativismo. Ou seja, o sagrado e o divino para o homem vai ser aquilo que ele entender que é, e não aquilo que a religião vai dizer que é. Então, por isso que não importa se você está numa religião onde se adora Satanás, você está expressando a sua espiritualidade. Essa não é a questão? Então, você está expressando a sua espiritualidade. E aí é que está o grande perigo. Então, todas as coisas na Bíblia relacionadas à verdade absoluta são consideradas, né? Não são consideradas para eles como verdades absolutas. Por quê? Porque tudo é relativo. O homem é dotado de espiritualidade? Sim. E ele precisa expressar essa espiritualidade. Então, ele vai expressar essa espiritualidade dentro daquilo que ele achar que é sagrado, que é divino, o que é santo, e não dentro daquilo que a religião vai dizer para ele que é. Então, não importa como ele esteja e onde ele esteja expressando a sua espiritualidade. O que importa é se ele está expressando a sua espiritualidade. Isso é o que importa. Pois bem, nesse terceiro tópico, então, nós abordamos, né, quais são os ensinamentos fundamentais da espiritualidade holística, ou seja, deste novo modelo, dessa nova forma de se expressar a espiritualidade, de buscar pelo sagrado, pelo divino. O sagrado, o divino vai ser determinado pela pessoa. E aí não importa se seja um objeto, se seja um animal, se seja o próprio homem, que seja uma imagem, não importa o que seja. Ele determina o que é sagrado, o que é santo, o que é divino, e aí então ele vai expressar a sua espiritualidade, essa necessidade que ele tem em buscar pelo sagrado, pelo divino. E ele que determina o que é sagrado e o que é divino. Bem, no quarto tópico, já terminando, nós temos o posicionamento da Bíblia em relação à espiritualidade holística. E a primeira coisa que nós observamos é que, além de eles ensinarem que não há Deus, não há certo, não há errado, não há verdade absoluta, eles também têm um problema relacionado ao pecado, porque eles não, né? A espiritualidade holística tem um problema relacionado ao pecado. Por quê? Porque para eles o pecado não existe. Olha o diálogo desses dois indivíduos. Olha, um falando para o outro, olha, o pecado não existe. Ele é uma criação religiosa para subjugar a mente daqueles que pouco conhecem do mundo espiritual. O outro ponto, você acha que é isso mesmo? Por que isso daqui? Por quê? Para a espiritualidade holística, ou seja, para esse novo, lembre-se, espiritualidade holística é o novo modelo, a nova forma de se expressar a espiritualidade humana, na busca pelo sagrado e pelo divino. Então, a espiritualidade holística não leva em consideração e nem acredita no pecado como algo presente na vida do homem. Para a espiritualidade holística, não existe pecado. E é um pensamento natural, porque já que para eles não há Deus, para eles não há uma verdade absoluta, não há certo, não há errado, logo não há pecado. Logo não existe pecado. Então, eles acreditam, ainda se acredita dentro da quem desenvolve, né? Quem desenvolve essa espiritualidade holística acredita que o cristianismo é uma religião superada e ultrapassada que escraviza o ser humano. Por quê? Porque é como dissemos lá atrás. Dentro da espiritualidade holística, quem desenvolve a espiritualidade holística entende que o cristianismo é uma religião ultrapassada exatamente porque para o homem expressar a sua espiritualidade, a sua necessidade na busca pelo sagrado, pelo divino, seja para adoração ou para busca de solução, não precisa da religião. Então,
dentro desse entendimento, o homem acaba sendo escravizado pela religião. Tanto já é assim, a religião precisa ser o quê? Substituída, porque a religião é uma forma de expressão da espiritualidade e também uma forma de expressão cultural. Então, através da religião, né, o homem, de forma organizada, de forma com modelo, né, com liturgia, com rito, com método, ele vai expressar a sua espiritualidade. Mas, para a espiritualidade holística, não há necessidade da religião. Por quê? Então, ela precisa ser substituída. E aí, Satanás, sutilmente, dentro da espiritualidade holística, ele apresenta as suas opções para isso, ou seja, ele apresenta as suas opções para que o homem possa expressar a sua espiritualidade sem necessidade da religião e levando o homem a expressar a sua espiritualidade de maneira relativista, de maneira em que Jesus, o Espírito Santo e Deus fiquem fora do centro dessa expressão da espiritualidade. Então, prosseguindo ainda, para a espiritualidade holística não há também o salvador pessoal. É lógico, se não há Deus, se não há pecado, se não há certo ou errado, logo então não há necessidade de uma punição eterna, não há necessidade de um salvador pessoal. Por quê? Porque ele não tem pecado. É salvar do quê? E se o homem é um próprio Deus, então ele não precisa, ele é perfeito. E não tendo pecado, não tendo certo, não tendo errado, isso tudo é relativizado. E o que importa é o ser humano expressar a sua espiritualidade, não importa em que, como, de que jeito, onde. Então, não existe essa de plano divino de salvação, porque Deus não é um Deus pessoal, logo não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem plano de salvação, não tem plano de redenção. Tudo isso é balela. O que importa é o homem expressar a sua espiritualidade sabendo que ele não tem pecado e que ele não precisa de um salvador porque ele é o seu próprio salvador. Então, nessa nova modalidade religiosa de espiritualidade aí, humana, não existe lugar para arrependimento, não existe lugar para a fé salvadora, não existe lugar para a conversão a Deus, porque não existe Deus, não existe um Deus pessoal, tudo é Deus, não existe um Salvador, não existe a quem você buscar para não há do que se arrepender, não há do que ser salvo, não há necessidade disso, então não tem lugar para essas coisas dentro da espiritualidade holística. Então o homem, sendo um Deus, logo ele não precisa de nenhum tipo de salvação. Então, e qual que é o posicionamento bíblico em relação a isso? Irmãos, eu não vou citar aqui, por exemplo, versículos sobre o pecado, versículos sobre a salvação, versículos sobre a igreja. Eu não vou citar porque a Bíblia está repleta e você, professor, vai procurar esses versículos. Mas na questão do pecado, vemos a Bíblia falando sobre a existência do pecado, como entrou o pecado no mundo, acerca acerca da igreja, do cristianismo, acerca do relativismo, acerca, enfim, todos os ensinamentos. Né? A Bíblia vai nos revelar de modo contextual toda mentira, todo o engano ensinado por este segmento da espiritualidade holística. Então a Bíblia ela será uma espada e ao mesmo tempo um escudo para se combater toda essa questão da espiritualidade holística. Então, por essa razão, deve ser terminantemente rejeitada e refutada, ou seja, usando a Bíblia como escudo, como a espada, toda essa fundamentação, toda essa situação, toda essa forma, é a palavra correta que eu estava procurando, toda essa forma de expressão de espiritualidade humana, da forma holística, ela deve ser rejeitada e deve ser refutada. Por quê? Porque o centro da verdadeira espiritualidade é Cristo. O centro da verdadeira espiritualidade é Jesus. O centro da verdadeira espiritualidade é o quê? É o Espírito Santo. Então, nessa lição, que nós possamos passar para os nossos alunos, para que não sejam enganados com esse novo modelo de expressão da
espiritualidade, na busca pelo sagrado, pelo divino, pelo que é espiritual, tanto para adoração como para a busca de solução. Então, qual deve ser a postura do cristão? Primeiro, é entender que a espiritualidade holística ou o holismo, que estão a mesma coisa, é um tremendo ardil de Satanás para confundir aqueles que buscam a verdadeira espiritualidade. Então, aqueles que buscam a verdadeira espiritualidade, ou seja, a verdadeira forma de expressar a sua adoração, o seu culto, a sua busca pelo sagrado, pelo divino, pelo espiritual, está em Deus, está em Cristo, está no Espírito Santo. E a espiritualidade holística julga exatamente confundir as pessoas, para que as pessoas possam começar a expressar a sua espiritualidade, não mais centrados em Cristo, em Deus ou no Espírito Santo, mas centrado em objetos, em figuras, em símbolos, em atitudes, em situações e por aí vai. E segundo, estar atentos, pois sutilmente Satanás tem introduzido pedaços, fragmentos da espiritualidade holística no meio da igreja através do quê? Do sincretismo religioso. Através do sincretismo religioso, essa forma de se buscar o sagrado, o divino, que é a espiritualidade do ser humano, tem se tornado holística, ou seja, tem se introduzido no meio da igreja esses fragmentos. Tem plantado no meio da igreja esses fragmentos. E aí é onde acontece tudo aquilo que já falamos lá atrás e onde a gente percebe que acontece muito no meio neopentecostal. É unção de tudo. É unção de objetos, é unção de coisas, é sal grosso, é flor ungida, é quilo ungido, enfim, tudo isso é uma mistura de crenças religiosas que vão introduzindo-se no meio da igreja exatamente para causar uma confusão em relação à verdadeira espiritualidade. Então, que a igreja, que os líderes, que o cristão individualmente possa estar atento para não ser enganado por Satanás com essa espiritualidade holística, ou seja, com essa nova forma de se buscar o sagrado, de se buscar o divino, de se buscar aquilo que é o espiritual, seja para adoração ou seja para a busca de solução de problemas e de situações. Que nós possamos sempre entender que o centro da verdadeira espiritualidade, ou seja, o centro da verdadeira expressão de busca pelo sagrado, pelo divino, pelo espiritual, para a adoração e para a busca de solução é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. E não pode ser substituído por nenhum tipo de objeto, por nenhum tipo de figura, por nenhum tipo de imagem, por nenhum tipo de símbolo. Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus, o Espírito Santo, é o centro da verdadeira espiritualidade. Que Deus abençoe cada irmão, que nós tenhamos uma excelente EBD neste domingo. Na próxima imagem você vê o nosso contato. Se você deseja receber o nosso material que a gente usa aqui na ministração dessa lição gratuitamente, entre em contato comigo pelo telefone do WhatsApp que está aí, que eu teria o maior prazer em enviar gratuitamente para você. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no canal, compartilhar o canal, fazer seus comentários. Convido os irmãos a fazer também seus comentários, porque isso é relevante, né? Se torna relevante para o YouTube e ele entende que isso é importante e acaba enviando para mais pessoas. Lembrando aos irmãos que nós temos também na descrição desse vídeo o link convite para o nosso grupo de WhatsApp, pelos quais eu envio toda semana gratuitamente esse material para os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Também você está vendo nessa última imagem que nós não ministramos apenas lições da EBD, mas atuamos em todas essas áreas aí que você está vendo. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, desperte nos seus alunos a viverem a verdadeira espiritualidade, que é a busca pelo sagrado, pelo divino, pelo espiritual em Deus, em Cristo e no Espírito Santo. E lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Jesus abençoe a sua vida e qualquer dúvida eu estou disponível no privado. Que Deus abençoe a cada um e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo.